Bom, agora o assunto é economia. A atividade econômica no terceiro trimestre desacelerou na comparação com os 3 meses anteriores. De acordo com o IBGE, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu apenas 0,1% no período. O resultado abaixo do esperado é reflexo da queda de 3,3% do PIB da agropecuária em relação ao segundo semestre. O setor vinha se mantendo com taxas positivas durante 5 semestres consecutivos. No entanto, a atividade acumula alta de 18,1% até o terceiro trimestre deste ano. Setores como os de serviços e indústria avançaram 0,6% na comparação com o semestre passado. Constantino, trocando em miúdos aí, o que você pode trazer para a gente? Que análise você faz aí da economia brasileira, dando sinais de que perdeu o fôlego neste terceiro trimestre, aí, com esse crescimento do PIB de 0,1%? Essa já era uma desaceleração esperada? O que esse número mostra, esse resultado mostra para a gente, Consta? O Brasil já está em estagnação, né? E veja, o governo Lula herdou uma herança positiva, uma inércia que vinha apontando para cima, né? O agronegócio, por exemplo, como grande locomotiva, a economia em ordem e crescendo. E não atura desaforo, então já estamos estagnados. É um fator ainda maior de risco, porque já tem economistas que desconfiam do número oficial do IBGE, que, vamos lembrar, já está sob o comando de uma figura como Márcio Pockmann, né? Então, temem o efeito Argentina, o que a turma lulista fez na Argentina, que destruiu a confiança no termômetro. Tem gente que já acha que já foi recessão, então isso também precisa ser levado em conta. E claro que não atura desaforo, é um governo que só pensa em gastar, aumentar impostos e demonizar justamente o agronegócio, que é a locomotiva do PIB até aqui. Então isso não pode fechar a conta. Agora, o mais engraçado quase é como a velha imprensa está lidando com isso. Na época do Bolsonaro, mesmo com uma pandemia, com um monte de esforço necessário por emergência, a coisa crescia e a imprensa dava aquelas notícias com os alertas, né? Mães, pode piorar, mães, não está tão bom assim. Agora é o contrário. Agora é uma estagnação, mas pode ser que não afete muito daqui para frente, vamos ver, eles estão tentando passar pano. E o prêmio vai para a Folha de São Paulo, que teve que pegar emprestado um ano do crescimento do governo Bolsonaro para falar o seguinte: PIB terá melhor biênio desde 2011, mas faltam impulsos para 2024. É porque biênio pega aí uma carona no crescimento do Paulo Guedes, né? O Piotr, eu quero te ouvir, mas antes a gente vai ouvir a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se manifestou sobre esse resultado do PIB e ele já achou um bode expiatório. Vamos ver. O PIB surpreendeu positivamente, porque ele cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Mas eu quero alertar para o seguinte: a taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então foi o pior momento das taxas de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. O Banco Central precisa fazer a sua parte, né, Piotr? Podia deixar. Ministro Haddad, o governo precisa fazer a parte dele, reduzindo o tamanho do custo da máquina, para depender menos de empréstimo, de dinheiro que tem no mercado, para que isso, obviamente, esse dinheiro, o banco ache que vale a pena emprestar para o empresário, para o pequeno empresário, para o cidadão. Porque senão o banco vai emprestar para o governo, como a gente sabe historicamente. Mas tem uma outra coisa: o país crescia no ano passado e crescia bem, apesar de você ter taxas de juros extremamente altas também. Só que se tinha uma lógica muito diferente do atual governo, que era a redução da máquina pública, facilitação de negócios no país, melhor ambiente de negócios. Não é isso que nós temos hoje. Quer ver? Eu vou dar um número, ministro. Dados do IBGE. Deste IBGE. Vamos lá.
Formação bruta de capital fixo, ministro, o senhor conhece muito bem. É quando o empresário vai lá e faz um novo galpão, compra uma nova máquina, ou seja, você adquire bens para produzir outros bens. É investimento. Caiu 6,8%. Só para você ter uma ideia agora no terceiro trimestre. Taxa de investimento em 2022, ministro, foi de 18,3% em relação ao PIB. Agora em 2023, 16,6%. Por que será? Porque o empresário não confia no governo, tem medo dessa dívida crescente do governo. Não tem confiança na legislação do país, porque há uma geração de insegurança jurídica gigantesca, não só por parte do Supremo Tribunal Federal, como a gente denuncia com frequência, como também por parte do governo. Ministros inventam coisas, como é que o presidente Lula chamou mesmo o seu chefe? Genialidades. Essas genialidades, entre aspas, claro, é ironia, né? É que criam um ambiente ruim de negócios no país. Sem contar que o governo vai lá, e já foi lembrado nesse programa aqui, hoje mesmo, o governo critica o que funciona no país, o agronegócio que salvou o país no meio de uma pandemia. Aliás, o mundo não está numa dificuldade gigantesca para o Brasil crescer tão pouco. Lá atrás, mesmo com a dificuldade, o Brasil surpreendeu o mundo. Então, ministro, vamos lá, né? Eu sei que o senhor está tentando ali resolver os problemas fiscais do governo, mas tem que dizer ao presidente da República que tem que reduzir custo também. Não adianta ficar buscando receita, porque quanto mais receita o governo busca, mais dinheiro ele tira do mercado. Menos dinheiro do mercado, a gente sabe exatamente como funciona. Mais taxa de juros, essa, a real, cobrada de quem precisa emprestar. Seja o cidadão, para pagar suas próprias dívidas, porque obviamente a situação econômica é ruim, seja a empresa para investir. Caiu o investimento, como eu disse, né?